Lucas, capítulo 5, versículo de número 1 ao 5. O tema dessa mensagem é deixando ser lavado. Nossas roupas, estamos aqui com ela porque nós lavamos e ela ficou limpa, não é isso? E por isso vestimos para vir ao culto. Nós deixamos a roupa para lavar, para depois vesti-las. E nesta noite nós entenderemos através da palavra de Deus o que precisa na minha e na sua vida de ser lavado. Através dessa passagem de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 5. A palavra do Senhor, todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia, em algumas traduções está, o apertava, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão, porém, respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, nem sequer um peixe. Mas porque tu és quem está dizendo, vou lançar as redes. Glória a Deus. Amém. Deixando ser lavados. Eu vos convido comigo a aprender coisas interessantes através desta passagem de Lucas, onde ele relata o encontro de Jesus com Simão Pedro. Muitos ensinos tem aqui contido, além do que as letras estão nos ensinando. E é muito forte para a igreja de Jesus Cristo, para mim, para você. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Isso aqui é um templo, onde reunimos pessoas, e cada pessoa é uma igreja do Senhor. E essa palavra é para a igreja do Senhor. E muitos são os que deixam de refletir na mesma, digo eu, na Bíblia, na palavra de Deus. E por isso deixam de absorver, de se alimentar de coisas deliciosas, maravilhosas, grandiosas para nossas vidas. Iremos ver aqui neste texto qual é a diferença das pessoas que iam a Jesus anteriormente e as pessoas que vão a Jesus hoje. E por que aconteciam os milagres e às vezes hoje não acontece. Tudo isso está como resposta para nós nesse texto. A diferença é que o texto é claro. A multidão, se você não observou, o versículo diz o seguinte: Jesus estava à beira do lago, versículo 1, e a multidão comprimia, o apertava de todos os lados. A multidão tinha sede, o povo tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Eles ficavam ansiosos para ver Jesus, para aproximar de Jesus.
e ouvir a sua palavra. A diferença é que alguns têm ido a Jesus hoje para terem milagre, para terem bênção, para terem prosperidade, mas não com interesse de ouvir a sua palavra. E isso tem feito a diferença em nosso meio como cristão. Isso tem feito diferença em nosso meio como os irmãos em Cristo. Antes, procuravam, diz o texto, obrigado. Procuravam para ouvir a palavra. No século 21, qual nós vivemos, hoje as pessoas procuram Jesus para terem as bênçãos, a prosperidade. Eu vou para a igreja que me arrumou emprego. Eu vou para a igreja que me arrumou a namorada. Eu vou para a igreja que me comprar meu carro. Deus irá abençoar. Ele irá me dar condições. Mas a palavra não fala. Eu vou para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. E isso faz a diferença, meu amado. As pessoas que iam até Jesus, a Bíblia relata, o apertavam de todos os lados. E eles tinham um propósito e um objetivo. O texto é claro. O texto diz o seguinte, final do versículo 1 de Lucas 5. Eles apertavam de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles queriam ouvir a palavra do Senhor. E você sabe por que os sinais, as maravilhas e os milagres eram vistos? Porque o propósito dele, do coração, e eles entenderam que a palavra do Senhor é que é valiosa para nós. Se nós tivermos a palavra, se nós tivermos Ele em nós, as outras coisas serão acrescentadas. Não venham a Jesus para ter as prosperidade, as bênçãos, mas sim Ele, a palavra. Porque se você tem Ele, você tem todas as coisas. De que vale o homem ou a mulher ter bens, ter conquistas, mas não ter Jesus? De nada vale. Observe o que diz Lucas, no capítulo 8, versículo 15. Jesus deixou registrado: aqueles que ouvem e retêm, que recebem, aqueles que ouvem e recebem a minha palavra, dão fruto. Você sabe qual fruto é esse? O milagre. Amém? Fruto da vida do cristão é milagre. Mas primeiro é preciso você ter, receber, reter a palavra. O segredo está na palavra. E esses cristãos aqui que apertavam, comprimiam Jesus, eles tinham entendido isso. Que o segredo era ter a palavra. Jesus iria passar. Dali a poucos dias ele já não estaria mais em Genezaré. Talvez na Galiléia, em Jerusalém, em outros lugares. Mas se eles tivessem a palavra, eles tinham tudo. Lucas 18, 27 diz que Deus é o Deus do impossível. E para que eu e você iremos preocupar com as coisas que estão além de nós? Nós temos um Deus que irá resolver o que além de nós está impossível fazer. O que nós devemos ter é a sua palavra. Amém? Amém. Entenda, assim como esse povo, porque eles viram o milagre. Talvez você se pergunte: eu estou tanto tempo na igreja, não tenho visto milagre, não tenho visto isso, não tenho visto aquilo. Talvez porque você tem tido uma ótica diferente do que é ser evangélico, do que é ter e receber o cristianismo em sua vida. O cristão, ele deve ter a palavra do Senhor, porque aqueles que têm a palavra do Senhor dão fruto. Amém? Amém. Se você quer ter uma célula frutífera, se você quer ter uma vida próspera, primeiro, busque a palavra do Senhor. Porque as pessoas se importavam pelo que Deus dizia. Essa é uma grande diferença, perdão. Porque quando nós queremos algo, é porque estamos dando importância. Quando queremos buscar na palavra de Deus a compreensão, estamos dizendo para Ele que essa palavra é importante em nossas vidas.
A parábola do semeador, aonde eu mencionei em Lucas 8:15, no versículo 15, que diz: os que têm, retêm a palavra, dão fruto. Esse fruto na minha e na sua vida, entenda, é o milagre de Deus. O que você precisa ter para que dê fruto é a palavra do Senhor. As pessoas que procuravam Jesus, eles acreditavam no poder da sua palavra, pregada por ele. Por isso, os sinais e as maravilhas eram vistos. Hoje, a maioria dos que procuram Jesus busca primeiro o milagre. Depois, se eles receberem, falam: eu vou ficar naquela igreja, aí eu vou seguir a Deus. Se eu conseguir comprar o meu carro, eu vou para a igreja. Entenda uma coisa, o que eu vou dizer: a palavra vem antes do milagre. Repita para você não esquecer: a palavra vem antes do milagre. Você quer que eu prove isso na Bíblia? Você lembra lá em Gênesis? Primeiro Deus diz: haja luz. Isso foi palavra. E depois o que houve? O milagre, a luz. Então, meu amigo, o milagre só vem depois da palavra. Primeiro a palavra, depois o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Não inverta, não distorça a palavra de Deus. Deus quer que você entenda que o que você e eu precisa é da palavra. Deus é a chave para o milagre. Por isso, o milagre acontece quando temos a sua palavra. Primeiro a palavra, depois o milagre. O que a igreja hoje precisa aprender com relação a tudo isso? A tudo isso que esse pequeno texto relata. Existem ensinamentos aqui que eu e você precisa aprender, que primeiro deve ser feito para depois recebermos. Ter uma sede insaciável para ouvir a palavra, para ler a palavra. Esse é o primeiro passo. Aprender a confiar na palavra de Deus. Aprender os princípios do cristianismo. Quais são? É necessário aprender. Aprender a desenvolver a sua fé e a palavra da qual você já recebera em seu coração. Porque Jesus, ele precisa que você retenha a palavra, para que ele possa começar a trabalhar na sua vida, através da sua palavra, porque ele é a palavra. João 17 diz: santifica na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Porque Jesus escolheu o barco de Simão Pedro? Se você não observou, o texto faz questão de dizer que Jesus olhou para a beira da água, e quando ele olhou, ele avistou 2 barcos, e um dos barcos era de Simão. Interessante que ele escolheu o de Simão. E ele disse, quando ele entrou em um dos barcos, Simão, ele pediu-lhe: afasta agora um pouco da praia, e sentou-se no barco a ensinar o povo. Por que Jesus escolheu o barco de Simão? Foi por ocasião? Foi por mera coincidência? Não. Você não está aqui por ocasião e nem mera coincidência. Jesus escolheu você estar aqui nessa noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim como ele escolheu o barco de Simão para entrar. E nós iremos aprender por que ele escolheu esse barco. Detalhe que o próprio texto diz: quando ele olhou 2 barcos deixados à beira da praia, versículo 2, por 2 pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou um do barco. Eu não sou pescador de alto mar. Tem algum pescador aqui de alto mar que usa barco? Mas todos nós sabemos como funciona. Ele pega as suas redes, lança no mar, e quando pega peixe,
recolhe a rede, tira o peixe, lança de novo e assim sucessivamente, depois vem para a praia com o peixe. Só que aqui Pedro, o texto relata que eles pescaram a noite toda e nada pegaram. Mas a gente sabe que se você lançar a rede a noite toda no mar, mesmo não pegando peixe, vai pegar sujeira. Vai pegar lodo, lama, pedaços de rede deixados por outros pescadores. E foi isso que ele pegou a noite toda. Interessante é que quando Simão chega na beira da praia, exausto de uma noite de pescaria, nada trouxe, ele vivia da pesca, ele era um pescador, ele tinha que trazer o seu peixe. Através daquela pesca, ele iria trazer o alimento para a sua família que esperava, para os seus filhos, para a sua esposa, para a sociedade, porque ele vendia peixe. Interessante que Simão encosta o seu barco e agora começa a lavar as redes. Ele poderia muito bem deixar os auxiliares dele lavando a rede. Mas ele mesmo, ele próprio, o texto diz que estava lavando as redes. Por isso que eu trouxe o tema, deixando ser lavado. Mesmo ele não pegando nada, mesmo ele não tendo sucesso a noite toda do seu trabalho, mas ele não deixou de cumprir com o seu compromisso. Muitas pessoas na igreja, acontecem coisas, o pecado vem e alcança a sua vida, atrapalha o seu chamado, o seu crescimento, porque eles deixam de cumprir o seu papel. Eles impedem de ser lavado por Deus. Simão ensina algo aqui interessante. Ele continua assumindo o seu papel, porque ele sabia que mais tarde ele teria que voltar para o mar, e as redes precisavam estar limpas. Essa rede, ela pode representar eu e você. Como estamos diante de Deus? Limpos ou sujos? Para eu ter conquista, para eu ter vitória, para eu ter milagre na minha vida, primeiro eu preciso estar preparado. A rede suja não alcançaria mais peixe, não pegaria mais peixe, ela precisava estar limpa. Nas nossas vidas nós só teremos conquista com Cristo se deixarmos ser lavados. Jesus não escolheu o barco de Simão Pedro em vão. Ele estava preparado para uma nova pescaria. E se você estiver consagrado, limpo, lavado, Deus irá usar a sua vida para as grandes conquistas, para as grandes colheitas, para o milagre que Ele tem em sua vida. Mas para isso é necessário deixar ser lavado, não deixar de cumprir o seu papel. Qual é o meu e o seu papel? Manter-se separado, manter-se aprovado por Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2:15, que eu e você é necessário estar preparado e aprovado como varão, do qual não se envergonha da sua palavra. Simão Pedro, ele estava dando continuidade para logo mais ter a conquista. O que nós aprendemos mais com isso? O barco de Simão era o único que estava preparado para uma nova pescaria, para uma nova noite de trabalho. Aprendemos com isso que, como cristãos, devemos estar sempre preparados para ser usados por Deus. Independente de qual situação você esteja vivendo ou passando, é necessário que você esteja preparado. É necessário que você esteja separado. Confie na palavra de Deus. Deus escolheu a sua vida para conquistar a outras, mas é necessário que você esteja preparado para ser uma ferramenta de Deus neste mundo. Deus não escolhe ninguém que esteja à toa.
Quando escolheu Simão, Pedro estava trabalhando. É necessário você e eu mostrar disposição no ministério. Isso não é para destaque, mas isso para Deus é como que eu e você estivesse dizendo para Ele: eu estou disponível para ser usado. Eu estou disponível para ser usado. Pedro, a Bíblia diz que estava lavando as redes. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Pedro estava lavando a rede? Porque ele podia muito bem, como eu disse, deixar Tiago e João, que eram seus sócios e auxiliadores, lavando a rede e estar na sua casa. Mas Pedro nos ensina aqui com essa atitude que se nós não tivermos preparado para a conquista, não iremos conquistar. Que se nós não estivermos preparados para ser usado por Deus, nós não teremos o milagre de Deus. Estão entendendo? Amém? Amém. O que vai nos preparar é a palavra. E ela em nós recebemos o milagre. Amém? Amém. Muitos são os da nossa geração de hoje que não têm tido muito zelo em cuidar do que Deus tem lhe dado. O barco de Simão era o ganha-pão dele. A pesca era sua profissão. O zelo, vimos aqui na Bíblia, que ele chegou cansado, exausto, lavou as suas redes. Qual o zelo que você tem tido pelo trabalho que o Senhor te deu? Pela profissão que o Senhor te deu? Pelo ganha-pão, qual você leva para a sua família através desse trabalho? Isso deve ser mostrado por mim e por você como cristão diante de Deus. Como estamos cuidando, administrando daquilo que Ele confiou em nossas mãos. O que nós temos feito com o que Deus tem confiado em nossas mãos. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado dele? Sabemos que muito tem entregue o corpo à prostituição, ao uso de álcool, de drogas. Isso não é ter zelo, não é cuidar daquilo que Deus te deu. Isso é destruir o templo da habitação de Cristo. É necessário estar limpo, é necessário deixar ser lavado. Por isso que muitos são os que hoje não têm e nem recebem o milagre de Deus. Porque eles querem um milagre, mas não a palavra. E eu gostaria que você entendesse nessa noite que o que nós precisamos é da palavra. É através dela que temos o milagre. Eu gostaria que isso ficasse bem claro em sua mente. E muitos são os que têm falhado com Deus, desobedecido a sua palavra. Isso significa, sabe o quê? Que ainda não foi lavado. O exemplo deixado por Simão nos ensina muito. Ele estava com a sua ferramenta de trabalho preparada, limpa. Pedro não deixou de cumprir a sua rotina, mesmo tendo a decepção de não ter pegado peixe a noite toda. E para um pescador que vive da sua pesca, que vive daquele trabalho, não pegar peixe é o pior dia para ele. Porque ele sabia que ele ia chegar em casa e não tinha um alimento para os seus filhos. Ele sabia que ia chegar no porto. Os clientes dele estavam esperando para comprar os peixes, mas ele não tinha peixe. Mas o zelo de Simão nos ensina que se estivermos separados, preparados, teremos o milagre de Deus. Jesus disse para Pedro, quando entrou no barco, versículo 3, que pertencia a Simão, ele pediu que afastasse um pouco da praia. E logo em seguida assentou-se. Talvez Jesus já entrou no barco da sua vida.
Mas você sabe por que o milagre ainda não aconteceu? Afastar-se da praia aqui é afastar-se da terra. Para nós, das coisas terrenas. Talvez Jesus já entrou na sua vida. Mas você sabe por que você não teve conquista, não teve milagre? Porque você está agarrado ainda nas coisas terrenas. Jesus, Ele quer te levar para o alto mar, para que você esteja conquista. Amém? Se você não entendeu, vou melhorar. Quando Jesus entra no barco de Pedro, significa para mim e você ele entrando na minha e na sua vida. Mas sabe o que vai fazer diferença da minha e das suas conquistas? A distância que eu estou das coisas terrenas deste mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu porque alguns ainda não têm conquista? Mesmo estando na igreja, porque estão agarrados nas coisas terrenas. Terra aqui representa o pecado. Na terra é onde a gente tem segurança, firmeza, estabilidade. Aqui eu posso ter certeza que eu vou conquistar algo. Se eu trabalhar eu vou ter, se eu plantar eu vou colher. Mas no alto mar significa para nós insegurança, impossibilidade. Nós não conseguimos ficar no mar o tempo todo. Nós vamos até nadar, para quem sabe nadar, mas vai cansar, uma hora vai afundar. Deus quer te levar para um lugar aonde você entenda que você deve ser totalmente dependente dele. Ele quer te tirar das coisas terrenas, da onde você pode dizer: eu conquisto, eu estudei, eu sou formado, eu trabalho, eu sou profissional. Nós não somos nada se não tivermos Jesus. Se não temos a palavra, não somos nada. Quando Pedro, levado por Jesus em alto mar, representa para nós ali que Pedro agora estava ilimitado. Ele estava agora aos comandos de Jesus. E é assim que o cristão deve viver, na dependência de Jesus. E interessante, o versículo 4, ele fala o seguinte: tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem rede para a pesca. Aí começa o lado carnal de Simão dizer: mas Senhor, olha só o versículo 5, eu esforcei a noite toda, eu lancei rede aqui, Senhor, ali, aqui, eu já fiz tudo, já botei currículo, Senhor, não sei em quantos lugares, e nada me chama, eu já orei e não confirma, eu já jejuei e esse milagre não aconteceu. Talvez Pedro dizendo para ele, ou talvez você nas suas orações no seu quarto dizendo para Deus. Detalhe que Pedro nos ensina aqui. O lado humano de Pedro dizia: lancei rede a noite toda, pescamos a noite toda, esforçamos a noite inteira, Senhor, e nada pegamos. Mas Pedro fala uma palavra-chave: mas porque é a tua palavra quem diz, eu vou lançar as redes. Você sabe por que alguns estão na igreja e ainda não alcançou o milagre, a conquista, talvez a libertação, a cura? Porque ainda estão usando a sua palavra e não a palavra de Jesus. Isso é sinal que ainda você não foi lavado. Você precisa ser lavado, tirar as impurezas, a sujeira da rede, aquilo que você pode se agarrar e confiar, se apoiar e dizer que está seguro. O Senhor quer que você esteja limpo e que tenha somente a palavra dele, porque quem tem a sua palavra tem os frutos, e os frutos na minha vida e na sua é o milagre de Deus. Quando Simão ele falou bem assim: eu lancei a noite toda a rede aqui, Senhor, aqui foi o lugar que eu mais joguei. Talvez você diga: Senhor, eu estou orando para a minha célula, mas não tem ninguém. A minha colega, ela não vem, eu convido, não vem. Há tanto tempo eu oro e essa pessoa não vai para a igreja, a minha mãe não vai. Entenda uma coisa: aprenda com Simão e conosco nessa noite. Ele diz a palavra-chave: mas porque é o Senhor quem está dizendo,
eu vou lançar as redes. Amém? Amém. A minha e a sua confiança deve estar na palavra do Senhor. Enquanto estiver na minha força, na minha eloquência, na minha capacidade de conquista, eu estudei, eu posso arrumar um melhor emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso fazer, eu conheço um cara que me ajuda. A minha e a sua dependência deve estar nas mãos do Senhor. Amém? Porque a sua palavra eu lançarei a rede. Quando eu e você confia na palavra do Senhor, o milagre vem, a bênção vem, a cura acontece. Escute, Jesus disse a Pedro no verso 4: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, simbolizando ali que ele ia ficar na total dependência de Jesus. O primeiro passo para que eu possa receber o milagre do Senhor é reter a palavra. O segundo é ser dependente dele. E o terceiro é confiar na sua palavra. Amém? E Pedro ele ensina esses 3 procedimentos para mim e para você. Mas algo é diferente em Pedro de que todas essas atitudes. E isso ele deixou relatado. E ele disse no verso 5: porque és tu, Senhor, quem está dizendo, vou lançar as redes. Talvez você tenha orado, mas não tenha entregue a Jesus as suas orações. Talvez você tenha confiado, mas não em Jesus é a sua confiança. Se você depositar nele, você não vai se envergonhar. Se você confiar nele, você não vai ficar sem receber o milagre. Aleluia. Confie no que diz a palavra de Deus. Pedro disse: é tu, Senhor, quem está dizendo. Eu não lançaria mais a rede aí, mas é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar. Você sabe por que essa palavra não se cumpre na minha e na sua vida, ou na vida de alguns? Você sabe por que algumas pessoas na igreja não conseguem ter o milagre do Senhor? Porque ele pensa que é o presbítero quem está dizendo, é o líder de célula quem está falando. Ele pensa que é o pastor quem está dizendo aquela palavra. Retenha a palavra em seu coração. Se for um ministro, ele é um canal de bênção de Deus na sua vida. Se for um pastor, ele é um canal de bênção de Deus na sua vida. Se for um líder, ele é um canal de bênção de Deus na sua vida. A palavra sempre vai continuar sendo a de Deus. Se você crê, as impossibilidades serão possíveis. Por isso, a palavra de Deus nos ensina. Quando ele disse, vá para o lado mais fundo, Deus quer te levar no nível de conquista. Mas é necessário que você se aprofunde mais na sua palavra. Talvez você tenha vivido superficial, um versículo por dia, mas é preciso você ir mais fundo, um capítulo, 2. Talvez você tenha vivido no superficial em suas orações, só ora quando dorme, quando levanta, nem agradecer, agradece. Deus quer que você se aprofunde mais. Talvez você tenha jejuado pouco, é preciso ir mais fundo. Porque lá é da onde vem as conquistas, da onde vem o milagre. É no lugar onde a gente tem a total dependência de Jesus que a gente colhe os maiores frutos. Quando Pedro disse para Jesus que por causa das suas palavras ele ia lançar, é como Pedro aqui estivesse dizendo para mim e para você: estou cansado de orar, de jejuar, de pagar um preço, mas ainda não aconteceu nada no meu casamento, na minha vida financeira, na minha família. Ainda não aconteceu nada comigo. É como se Pedro dissesse para ele essas palavras: Senhor, eu já lancei aqui, mas não peguei, não adianta.
Mas o ensinamento de Pedro para mim e para você é o seguinte: porque és tu, Senhor, quem está dizendo, eu vou lançar. O Senhor está dizendo na tua palavra que eu e você iremos comer o melhor dessa terra. Amém? Amém. E nós vamos comer. O Senhor está dizendo na palavra dele que teremos neste mundo conquista. E nós teremos conquista. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz que eu, se crer nesta palavra e aceitar em meu coração, vou ter a vida eterna. E diga, eu tenho a vida eterna. A vida eterna. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que se você está sem estrutura, abandonado, Ele tem conforto, consolo. Ele é a rocha aonde você vai poder segurar e jamais será abalado. Aleluia. Independente da situação em que você viva ou você esteja passando, eu te aconselho confiar na palavra do Senhor. Mesmo que os olhos carnais ainda não veem, mas aprenda, Senhor, pede em suas orações, abre a minha ótica espiritual, pois é com ela que eu vou ver o teu sobrenatural. Amém? Amém. Quem anda, diga comigo, andando por fé e não por vista. O cristão anda por fé. Diga, o cristão anda por fé. O cristão anda por fé e não por vista. Amém? Quem anda por fé vê o milagre de Deus. Pedro, ele tinha acabado de lançar as redes e colher só lodo. Mas quando ele teve fé, acreditou na palavra, ele teve o milagre de Deus. E a palavra diz que foi tanto peixe que a rede rasgou. Foi tanto peixe que o barco começou a querer afundar. E ele, se você continuar lendo, diz o contexto bíblico que ele chamou os outros barcos para repartirem os peixes. A sua vida irá ser tão abençoada que você vai poder compartilhar com aqueles que estão à sua volta. Glória a Deus. A sua conquista vai ser tanto que você vai poder compartilhar com aqueles que estão à sua volta e não irá faltar. Amém? Amém. Mas diga, é preciso primeiro eu reter a palavra e e deixar ser lavado. deixar ser lavado. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, amém? Eu gostaria de fazer um desafio. Se coloque de pé nessa noite. Fazer ser Senhor. Fazer ser o seu nardo precioso. Pedro foi desafiado por Jesus. Fazer ser o seu bálsamo. Ele deixou ser levado a um lugar onde não tinha recursos e nem estabilidade, que era o alto mar. Qual tem sido o lugar em que você tem firmado a sua fé? Qual tem sido o lugar que você tem firmado a sua confiança? Eu gostaria de você deixar essa noite ser conduzido com Jesus em alto mar. Amém? E simbolicamente, vamos simbolizar que aqui é o alto mar de Jesus. Amém? Com os olhos espirituais agora abertos, eu gostaria que você olhasse com a ótica espiritual. Aqui está o alto mar, aonde se você vier, estará dizendo para Jesus: Senhor, aqui eu não tenho estabilidade, aqui as minhas limitações são limitadas, aqui eu sou limitado, aqui eu deixarei ser conduzido por Ti, Senhor. Assim como Pedro, para que eu tenha as conquistas. Talvez você não tenha tido conquista na vida conjugal, porque você tem firmado em suas indagações, nos seus próprios pensamentos. É a sua palavra que vale, não a do cônjuge, e por isso você não tem sido feliz no casamento. Talvez você não tenha tido conquista na sua vida profissional, porque você acha que tudo é por causa do seu estudo. Entenda uma coisa: a dependência do homem e da mulher é de Deus. Quando entendemos isso, temos um milagre. E eu gostaria que você tivesse essa ótica espiritual, simbolizando aqui o alto mar de Genezaré, aonde Jesus irá te conduzir aqui.
e eu irei estar orando por você. Para o nardo do Senhor passar na sua vida, para lavar a sua alma, para lavar o seu eu, para lavar o seu ego, para lavar aquilo que você tem segurado, se apoiado e deixado o milagre de Deus se cumprir na sua vida. Deus quer que você seja feliz, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você tenha conquista, mas primeiro é preciso ser lavado por Ele. E eu te convido a você vir aqui na frente, aonde nós estaremos orando. Esse ato que você virá aqui vai simbolizar para Jesus: olha, eu já não tenho mais controle da minha vida, é o Senhor que vai conduzir. Eu estou agora, Senhor, no alto mar. Aqui é onde eu estou limitado e dependo do Senhor. Eu vou aguardar, se você quiser vir, pode vir. Não tenha vergonha. Deus quer te levar no nível mais alto. Viver o sobrenatural de Deus é viver a total condição dele. É não ter as suas opiniões. É não ter as suas indagações. Mesmo que seja a visão carnal, impossível. Mas Pedro nos ensina, é porque é o Senhor quem está dizendo: eu vou lançar a cruz. Se você tem orado por alguém, não deixe de orar, minha irmã. O Senhor vai te dar a conquista. Se você tem confiado na palavra de Deus, e se você continuar confiando, o milagre dele irá acontecer. Eu não sei, e não cabe a mim saber qual é o problema de vocês. Mas Lucas 18, 27 diz que Ele é o Deus do impossível. E se você não alcançou, meu irmão e minha irmã, é porque para você está impossível. E agora com esse ato você está transmitindo nas mãos dele. Deixe o nardo do Senhor passar na sua vida. Ore neste momento. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as vidas que entenderam a Tua palavra nesta noite como um canal de bênção na vida de cada uma delas, ó Pai. Independente de qual situação, de qual espera que esteja, de qual desejo ou milagre que está precisando do Senhor, nesta noite eu libero a Tua bênção sobre a vida deles, sobre a vida dela, a conquista sobre a vida deles, sobre a vida dela, a lavagem, Senhor, das suas redes, a preparação, Senhor, para a conquista de Ti. Senhor, nesta noite passa o Teu nardo nos Teus filhos. Passa o Teu nardo, Senhor, nas Tuas filhas. E limpe, Senhor, tudo aquilo que eles têm se apoiado. Tudo aquilo que foi desculpa, Senhor. Tudo aquilo que impediu a conquista na vida deles. Tudo aquilo que atrapalhou, Senhor, está mais próximo de Ti. Senhor, nesta noite, entre neste barco. Entre nesta vida, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Aqui estão as vidas que confiou na Tua palavra, não na minha. Essa é a Tua palavra que eu prego. E a Tua palavra diz que aqueles que confiam na mesma colherão os frutos. E eu profetizo a conquista, Senhor, na vida de cada um aqui. Eu profetizo a conquista do Senhor, em nome de Jesus. Passa o Teu nardo, Senhor. Tire todo o pecado, tire todo o eu, tire toda a arrogância, tira toda a timidez, tire toda a enfermidade, tire toda a doença, tire todo o pecado, Senhor, tire toda a desculpa, tire todo o cansaço. Neste momento abra a ótica espiritual, Senhor. Abra a mente espiritual para compreender a Sua Escritura, Senhor. Leve essas vidas no nível mais alto, ao nível de conquista, Senhor. Participe deste barco. Leve a conquista de Ti em cada barco aqui representado, em cada vida aqui representada, e que todas as redes estarão limpas para a conquista do Senhor, para a colheita do Senhor, para o milagre do Senhor. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Podem voltar para o seu lugar. Amém. Glória a Deus.
Se você veio aqui na frente, se você confiou na palavra que foi pregada, eu quero te dizer que ela não é minha, é do Senhor. Continue retendo a palavra. Não sou eu, mas a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurados são aqueles que retêm a palavra, que guardam a palavra. Esses serão bem-aventurados. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, que estão escritas, e guardam estas, porque nela está escrita. Amém? As bênçãos, a prosperidade, a conquista para nossas vidas. E se você ler, reter e guardar, você irá ter felicidade no seu casamento, irá ter felicidade no seu trabalho, irá ter felicidade na sua vida espiritual, irá ter felicidade no seu ministério, irá ter felicidade em todas as áreas. Amém? Amém. Retém a palavra. Glória a Deus. Pastor,